Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos fazer a segunda pintura da coleção de Natal. E eu espero que vocês gostem da aula, que vocês deixem um comentário também, um gostei. E vamos lá pro vídeo. Agora nós vamos para a segunda pintura do pano de prato. E já fiz aqui o desenho que a gente vai pintar. Se você quiser esse molde, comenta aí, eu quero, que eu vou deixar para você o link para você poder imprimir e fazer a sua pintura também. Vou posicionar o desenho na parte de baixo do pano de prato e vou fazer o desenho com essa caneta fantasma, que é aquela que sai com o calor. Agora, já com o pano de prato decalcado, a gente vai iniciar a pintura. Nessa pintura, eu comecei pelo boneco de biscoito. Porém, aconselho você a começar pelas folhas, né? Porque é o que tá por baixo. E aí, como eu não me atentei, acabei começando pelo biscoito. Mas começa pelas folhas e depois que vai para esse biscoito de baixo, depois vai para a xícara, para o segundo biscoito que tá por cima e, por fim, para a estrela. Eu comecei preenchendo completamente o biscoito com a tinta na cor branca e o pincel pituá. Depois eu peguei um pincel de número 8 e fui fazendo o contorno. Eu usei o pituá só para preencher o maior espaço, mas depois eu troquei de pincel. Depois de passar o branco, agora você vai com a cor camurça e vai fazendo o contorno do boneco e puxando para o centro. Mas sempre deixa o centro um pouco mais claro. E aí assim você vai fazer no contorno dele completo. Agora você vem com o marrom e também vai contornar, mas você puxa um pouco mais de tinta para dar esse aspecto de biscoito que tá bem torradinho, né? Então você vai contornando o marrom e nessa parte onde tem o braço do outro boneco de biscoito, você também vai passar o contorno com o marrom, porque como ele tá por baixo, ele fica mais escuro do que o de cima. Depois eu vim com o pincel zero e fiz alguns detalhes no final dos bracinhos e das perninhas do boneco. E aí você pode fazer umas ondulações. Para fazer os olhos, eu usei o cabo mesmo do pincel e fiz duas bolinhas, mas se você preferir, pode fazer o olhinho que você gosta. Com o púrpura, eu fiz o sorriso e também os botões que ele tem. Depois, eu fiz o outro bonequinho que tá por cima. E aí foi quando eu lembrei que eu devia ter feito primeiro as folhas e a xícara em seguida. Então, eu pintei o bonequinho, mas não terminei aquela parte ali do braço, porque como eu ainda ia pintar a xícara e ela ia ficar por baixo, eu preferi deixar assim, pra depois que eu pintar a xícara, eu finalizar o boneco.
Para pintar a folha, eu vou usar o branco e o verde oliva. Então, eu preenchi a folha completamente com o branco. E depois, com o verde oliva, eu fui puxando de fora para dentro para deixar as bordas mais escuras. E em seguida eu peguei um terceiro tom, que é o verde pântano, para escurecer. Tem outros modelos de folha de azevinho. Tem até outros modelos que eu já pintei aqui no canal. Se você procurar, você vai ver. Na playlist de Natal tem uma pintura de folha de azevinho de outro jeito. Mas eu preferi fazer desse tom porque eu acho que ia ficar mais harmonizado com as outras pinturas. Depois eu tracei uma linha, que é aquele centro da flor, e também fui fazendo algumas nervuras e deixando essa parte aí um pouco mais escura. Depois eu venho com o branco e vou iluminando essa parte que ficou mais clara, para ela ficar mais destacada. E com o verde pântano, você vai passar exatamente no espaço que você já tinha passado com o verde oliva, só para que ele realmente pegue um tom mais escuro. Eu vou fazer uma outra folha mais pra frente junto com vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida, mas as demais folhas eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Agora, com as outras folhas pintadas, a gente vai para a xícara. Meu conselho, também pinte já as folhas que ficam do lado da xícara, tá? Eu acabei esquecendo que tinha esse lado aí também, mas sigam as dicas que eu dei lá no começo do vídeo da sequência da pintura. Mas assim, como eu já tenho a prática, eu pinto, se acabar pintando o que tá por cima primeiro, você pinta aquilo que tá por baixo e depois usa o mesmo tom, só cobrindo assim o contorno do que tá por cima, porque aí ele volta a ficar em destaque. Para fazer a xícara, eu vou usar o vermelho fogo, esse que tem um aspecto assim mais cintilante, ele tem uma textura muito boa para espalhar. E aí eu vou usar o pituá porque eu sempre prefiro fazer com ele quando é um espaço grande, porque eu acho que distribui melhor a tinta. Eu vou preencher completamente a xícara e depois eu venho com um pincel menor, né, um pincel chato, ou 6 ou 8, e faço o contorno para que ele fique mais
Para fazer a parte escura, eu tô usando o púrpura, e aí eu vou fazendo o contorno com um pincel fino e puxando para dentro para tentar fazer esse degradê, deixando a parte de dentro da xícara mais clara. Para fazer a parte de dentro da xícara, a gente também vai preencher com o branco, nesse espaço aí onde é o líquido, e vai fazer assim como a gente fez no biscoito. A gente vai fazer o branco, depois vem com camurça e depois vem escurecendo com o marrom. Eu decidi fazer mais essa folha aqui para vocês verem como faz, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida naquela. E tendo em vista que cada folha, mesmo que você use a mesma técnica, ela fica diferente. Então, às vezes, um jeito que fez uma ficou mais fácil de entender do que outra. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem como é que eu fiz. Para fazer a borda da xícara, nessa parte de baixo, tanto na de cima, eu preenchi também com o branco. Então, eu passei branco nele completo, contornando. Depois, eu vim com o vermelho. Aí, eu fiz uma misturinha do vermelho fogo com o vermelho púrpura, esse mesmo que a gente usou na xícara. E fiz esse contorno usando esse pincel mais fino para fazer um contorno bem preciso. E aí, para dar o toque final nessa borda, eu vim com o cinza e fui pintando um pouco abaixo da linha vermelha que a gente tinha feito, mas não preenchendo completamente, né? Fazendo um degradê do branco para o cinza, do cinza para o contorno vermelho. Depois disso, eu resolvi fazer um floco de neve na xícara. E aí, se você não tiver facilidade para fazer sem ver o risco, não se preocupe, que eu vou deixar no risco. Quando você passar para o pano de prato, você já escreve com o floco de neve.
Eu gosto de tirar um pouco do excesso no dedo, porque eu sei exatamente a quantidade que eu vou tirar. E aí, quando é um traço muito fino, pra mim é mais fácil eu tirar o excesso no dedo do que no pratinho. Então, eu fui fazendo o floco de neve, mas não se preocupe que eu vou deixar no molde pra vocês. Chegou a vez do biscoito em formato de estrela e para pintar ele, eu vou usar o ocre ouro, e a gente vai preencher a estrela completamente com esse tom. O ocre que eu tô usando, ele tá com um pouco de glitter dourado, e eu acho que fez uma diferença muito grande, ficou ainda mais bonito. Depois de pintar com o ocre, agora eu vim com o siena natural, mas se você achar que não precisa, você não precisa colocar. Mas eu fui dando um degradê, né? Um tom mais escuro para depois partir para o marrom. E aí eu também fui contornando e deixando o centro mais claro. Agora sim, eu vim com o marrom fazendo esse contorno mais escuro, deixando essa bolacha aí mais torradinha. Na verdade, diz aí vocês, é bolacha ou é biscoito? Ao toque final, eu vim com o branco e fui clareando nas partes onde esse biscoito tá por cima. Voltei a usar o pincel zero e dessa vez fazendo esse desenho de estrela dentro do biscoito, né? Assim como a gente fez no boneco de biscoito, a gente vai fazer aí também alguns traços para dar essa carinha mais de biscoito de Natal. Agora a gente vai fazer o fundo da pintura. Marquei 10 centímetros de largura para usar o stencil. Esse stencil que eu estou usando é da Opa, mas eu não sei mais a referência, eu não sei se ainda está em linha. Mas você encontra modelos parecidos também, assim. Eu prendi com a fita crepe para poder o stencil ficar mais fixo. E aí eu vim com a tinta rústico e o pincel pituá, só assim um pouco sujo da tinta, né? Lembra de não colocar muita tinta no pincel. E fui fazendo essa sombra. Depois eu tirei o Depois eu tirei o stencil e posicionei ele um pouco mais acima para que ele fique completamente preenchido nesse espaço aí de 10 centímetros. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado. Aí uma dica que para mim deu certo no outro lado foi de quando você fizer o stencil, você não vai com a tinta até o final, para que ele não fique marcado o final do stencil de baixo. Então você não vai até o final e quando você posicionar ele mais uma vez acima, vai completar de uma forma mais natural. Depois eu tirei a fita crepe para ver o resultado e posicionar esse outro stencil também, que infelizmente eu não tenho mais a referência para vocês, mas eu fiz ele um pouco acima do que eu já tinha feito e um pouco mais escuro também para ele ficar mais destacado. Aproveitei que eu estava com um pincel ainda sujo, com a cor rústico, e fui fazendo umas sombras também, contornando o desenho. Depois eu peguei o pântano e fiz algumas folhas de pinheiro em alguns lugares para dar aquela preenchida mais na pintura. Aproveitei um stencil da Litoarte que tem esses flocos de neves menores e fui fazendo na xícara para que ela ficasse mais preenchida, só alguns detalhes mesmo. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo está um pouco mais longo que o normal, mas é assim mesmo porque é uma pintura bem detalhada. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e de ir lá no Instagram também do canal para vocês conhecerem e a gente ficar um pouco mais próximo. Tchau, tchau para vocês e até o próximo vídeo.